Efésios 5, a partir do verso 3, diz assim a palavra do nosso Deus. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança do reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Amém. Irmãos, vamos orar ao nosso Deus, pedir para que o Senhor nos abençoe e nos ajude a gente poder meditar na sua palavra. Oremos. Deus, Pai, nós somos fracos, Pai, necessitados, Deus. Vivemos no mundo, Pai, cheio de pecado, nossos corações também cheios de pecado, Deus. Que o Senhor, com a tua palavra, Deus, possa renovar a nossa mente, Pai, transformar o nosso coração, Deus, nos purificar, Senhor. Que o teu Espírito Santo, meu Deus, possa fazer uma obra verdadeira, Pai, em nossas vidas, para que possamos, meu Deus, ser libertos, Pai, da escravidão, daquilo que escraviza esse mundo, Senhor. Nós possamos estar livres, meu Deus. E em Cristo Jesus nós possamos, meu Deus, viver de um modo completamente diferente, meu Pai. Que essa vida possa ter cores, Senhor. Que essa vida possa ter beleza, Deus. E que possamos, meu Pai, enxergar a Tua glória em todas as coisas, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos abençoa, Deus. Que no Teu santo dia, Pai, através da Tua santa palavra e no poder do Teu Espírito Santo, o Senhor fale ao coração do Teu povo. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Liberdade sexual, irmãos, é a coisa mais importante, ou uma das mais importantes para esse mundo hoje. Já falei para vocês que um grande Deus que controla a nossa vida hoje é o prazer, o conforto. Todas essas coisas são o que muitas vezes faz com que nós tomamos as decisões, as escolhas da nossa vida, está baseada nisso, ao invés de basearmos na palavra de Deus. De modo que, se a gente for olhar as últimas consequências disso, de a gente ser levado pelo prazer, da gente ser levado pelo conforto, de isso ser o que controla a nossa mente, o nosso coração, a gente vai chegar exatamente nessa situação que nós estamos vivendo hoje. Todas as sociedades, elas entraram em colapso. Um sintoma claro, se a gente for olhar a própria história, é que quando uma sociedade vai entrar em colapso, ou quando ela já está entrando em colapso, uma das evidências maiores é isso que as pessoas chamam hoje de liberdade sexual. É justamente a libertinagem. É justamente as pessoas não terem um compromisso, não entenderem o papel do sexo na criação de Deus. E a gente vive de um modo completamente pervertido. Não apenas a história, não apenas a gente analisando a história, mas até se formos olhar a própria palavra de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 1, ele vai deixar isso muito bem claro. Ele vai dizer que quando os homens eles estão vivendo dessa forma que a nossa sociedade vive hoje, é justamente quando Deus os entregou aos seus próprios corações. É praticamente como se fosse uma sentença de morte. É praticamente impossível uma sociedade ser restaurada quando ela chega no estado, no momento em que a nossa sociedade ela chegou. A não ser que o Senhor Jesus Cristo, ele com o seu Espírito Santo, venha sobre nós e faça um milagre, um avivamento, transforme completamente a nossa sociedade. O caminho que a nossa sociedade tem escolhido caminhar. E nós, junto com eles, é justamente o caminho da destruição. Vejam o que o apóstolo Paulo tem para falar a respeito disso em nosso texto. A gente tem meditado nessa carta que o apóstolo escreveu aos Efésios. Na sequência, nós temos visto tantas coisas já, e a gente viu que a coisa mais importante para o apóstolo fica muito claro, que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que de fato isso deve guiar a nossa vida em todas as coisas. Que isso é tão grande, isso é tão poderoso, que uma palavra tão simples, evangelho, que uma frase tão simples, Jesus Cristo morreu para poder pagar pelos nossos pecados, ele é transformador de um modo profundo. Veja que a palavra de Deus, o apóstolo Paulo aqui nos ensina que Deus ele fez todo um plano para que eu e você nós pudéssemos ser salvos. Deus, ele, antes de nos criar, antes de nós existíssemos, nós já existíamos na mente de Deus. Deus ele fez um plano
no qual ele estabeleceu como que nós poderíamos ser salvos, como que nós poderíamos encontrar o propósito da nossa existência, que é ter um relacionamento com ele restabelecido. E a gente vê então no capítulo 1 dizendo que Deus o Pai, ele nos escolheu, o Filho, ele morreu para pagar pelos nossos pecados, e o Espírito Santo, ele vem, ele habita em nós, ele transforma o nosso coração, para que a gente possa receber essa salvação, para que a gente possa entender tudo o que foi feito por nós. E então o apóstolo Paulo fala que isso é tão poderoso, isso é tão poderoso, isso é mais poderoso do que o poder para ressuscitar alguém dentre os mortos. Ele diz que foi o mesmo poder que Deus usou para não apenas ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos, como também assentá-lo nos lugares mais altos, nas regiões celestiais. Então, o mesmo poder que foi usado para ressuscitar Cristo e exaltá-lo, é o mesmo poder que Deus usa para transformar o nosso coração quando nós cremos no Evangelho, quando o Evangelho ele realmente transforma o nosso coração. Então, veja que isso é um poder gigantesco, irmãos. Ele fala no capítulo 2, então, como que isso se dá no tempo e no espaço. Não agora apenas como começando na eternidade, como Deus realizou tudo isso, mas no capítulo 2 ele vai dizer, olha, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A gente estava completamente em um estado de desespero. Uma sentença de morte já estava sobre a nossa cabeça e a gente estava caminhando para a execução da nossa vida, do nosso corpo e da nossa alma. Nós estávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo os desejos da nossa própria carne. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com o qual ele nos amou, mesmo a gente estando morto nos nossos delitos e pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça nós somos salvos. E ele fala então como que isso é tão maravilhoso, como isso é tão transformador, que ele diz pessoas completamente diferentes, como judeus e gentios, ou seja, pessoas de culturas diferentes, pessoas que até mesmo poderiam se odiar, ter um preconceito muito grande uma com as outras, elas agora podem se amar, elas agora podem estar unidas num mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Veja, e a Bíblia então vai falar para nós, irmãos, que o maior exemplo de diversidade que a gente tem aqui nesse mundo é justamente o corpo de Cristo. Pessoas completamente diferentes, que não teriam nada em comum se não fosse o Evangelho. Agora, por causa de Cristo, nós podemos viver como um só corpo. A gente pode agora viver numa unidade, e a glória de Deus vai ser manifestada nisso. Quando pessoas tão diferentes, todas elas conseguem negar o seu próprio eu e viver numa unidade de Cristo. E elas conseguem amar umas às outras, respeitando as suas diferenças, mas todas elas arrependidas dos seus pecados, buscando o verdadeiro Senhor de suas vidas, que não é o nosso próprio eu. Então ele vem e começa a orar, e aí ele está sempre orando por isso na carta, pedindo para que Deus ele nos abençoe, para que a gente consiga entender a grandeza do Evangelho, a profundidade, a altura, o comprimento, a largura do amor de Cristo que excede todo entendimento. Ele vem falar que isso é tão grandioso, isso é tão poderoso, irmãos, e a mensagem do Evangelho ela é tão grandiosa e é tão maravilhoso a forma que Deus escolheu fazer com que essa mensagem se propagasse. Veja, através da fraqueza, o apóstolo Paulo diz, vasos de barros, anunciam e estão portando os tesouros maiores desse mundo, que é o Santo Evangelho de Deus. Uma igreja aqui do mundo, ela é tão pequena, irmãos, em questão da forma que o mundo a enxerga, é tão desprezada, tão desprezível, mas a mensagem que essa igreja carrega é justamente o que vai trazer salvação para todo mundo, é o que pode trazer salvação para todo esse mundo. Veja, então, ele começa a falar no capítulo 4, como é que é, então, essa transformação, como é que a gente vai viver, então, em unidade. E ele diz, o fundamento da unidade é a palavra de Deus. Não é o meu jeito, não é o jeito de nenhum de nós. A gente vai dizer, olha, meu jeito é o jeito certo e a gente vai fazer tudo do jeito que eu acho melhor. Não, a gente vai ouvir a voz do Senhor. E o Senhor é quem vai nos guiar, vai dizer como que nós devemos viver. Porque Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Salvador. Então Ele é quem determina como deve ser a nossa vida. E a gente vê então que o mandamento dele é, não vivam então no orgulho de vocês, não vivam então na ira de vocês, ele diz pelo contrário, em humildade e mansidão. Vocês abandonem os pecados de vocês. Ele diz, vocês não vão mais andar como andam aqueles que não conhecem a Deus, os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Ele diz, nada disso. Ele diz, vocês agora vão viver segundo um novo homem, criado em Cristo Jesus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Ele vai começar a falar, então, de modo prático. Como é que é isso? Como é que a gente vai viver? E ele diz, então, deixando a mentira, falemos a verdade uns aos outros. Ele diz, aquele que furtava,
não furte mais, antes trabalhe para que tenha com que acudir ao necessitado. Ele diz, da sua boca não sai nenhuma palavra torpe, pelo contrário, as palavras que vão ser boas, unicamente que forem boas para edificação. E aí então ele fala para a gente não entristecer o Espírito Santo de Deus, no qual a gente foi selado para o dia da redenção. E nós meditamos na semana passada, então, que nós devemos ser libertos também da ira, da amargura. O que deve controlar o nosso coração, o nosso pensamento, é o amor de Cristo, é o perdão que nós recebemos. E agora a gente está disposto a perdoar as pessoas, porque nós fomos perdoados por Deus. E ele então vai falar agora da imoralidade sexual de um modo mais específico, como uma coisa que também precisa ser corrigida em nossa vida. E é óbvio que nós não somos a primeira sociedade que tenta colocar o sexo e a sexualidade como a coisa mais importante do mundo. Mas a nossa sociedade ela tem um agravante em relação a todas as outras. Porque nós somos escravizados de um jeito que nenhuma outra sociedade teria condições de ser escravizada pelos desejos sexuais. Porque nós temos a tecnologia que faz com que a gente possa ter a pornografia na nossa mão, a gente tem as propagandas, que se a gente for olhar para elas, o sexo é aquilo que é usado para vender qualquer coisa. Qualquer coisa, ela vai ser sexualizada para o sexo ser algo que está conectado com aquilo, para a pessoa, para usar o desejo sexual daquela pessoa, para fazer com que ela deseje outras coisas também. Então a gente é escravizado completamente por isso. O pessoal de marketing aí entendeu isso completamente, por isso que eles fazem isso já faz muito tempo. Vejam que, se a gente for olhar para pensar, a indústria da pornografia é uma das indústrias que mais gera dinheiro no mundo. Mas a gente está analisando isso, quando as pessoas analisam, ela como algo separado, está falando a respeito realmente da produção de filmes, de imagens, essas coisas. Mas se a gente parar para pensar que em todas as outras coisas que geram mais dinheiro do que a própria pornografia, eles também colocaram a pornografia lá, então a gente vai ver que é muito mais do que a gente pensa, o quanto que a gente é influenciado por isso. Mas o apóstolo Paulo, ele chama a gente para a gente poder viver de um modo completamente diferente. Ele diz no versículo 3, mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Veja, ele não fala, olha, vocês não pratiquem a imoralidade sexual. Ele não fala isso. Ele vai além, ele diz, essas coisas não é nem para vocês estarem sabendo delas, conversando sobre. Elas devem ser coisas estranhas. E isso é muito profundo, irmãos, porque se a gente for parar para pensar a respeito da impureza sexual, quase todas as listas que tem na Bíblia condenando os pecados, a impureza sexual é o primeiro pecado que vai aparecer na maioria dessas listas. Se a gente for parar para pensar em Romanos, ele vai fazer uma lista ali contra o pecado e a impureza sexual vai estar em um dos primeiros. Em Coríntios também, ele tem algumas listas de pecado, em praticamente todas elas de Coríntios. A impureza sexual é a primeira. Se a gente for olhar aqui, em Gálatas, a primeira também, o primeiro pecado que o apóstolo Paulo vai listar como uma obra da carne, também é o pecado sexual. A gente vê que o apóstolo Paulo ele fala, né, em 2 Coríntios, ele vai dizer que todo o pecado que a gente comete é fora do corpo, mas que o pecado sexual a gente comete contra o nosso próprio corpo. Na verdade, 1 Coríntios. E até em Apocalipse, irmãos, a última lista da Bíblia de pecados também, a imoralidade sexual é que vai encabeçar aquela lista ali. Veja, por que é dado essa ênfase? Não é à toa. É porque justamente Deus ele sabe e ele de todas as coisas e ele enxerga exatamente isso, que esse pecado ele tem o poder de controlar a mente da pessoa de um modo que destrói toda a sua vida. A gente vive de tal forma que muitas pessoas, eu poderia até dizer que a maioria das pessoas no mundo, na sociedade que a gente vive hoje, elas são viciadas em algum tipo de pornografia. Porque se a gente for olhar o acesso que esse tipo de conteúdo tem na internet, se a gente for olhar como que a nossa sociedade está perdida, a gente vai ver que a maioria das pessoas, ou boa parte dela, ou quase a maioria da sociedade, ela está envolvida de alguma forma com esse pecado. E a gente começa dando uma liberdade sexual que Deus não dá, a nossa sociedade começa permitindo algumas coisas, alguns passos, né? Talvez uma relação sexual fora do casamento,
talvez uma relação sexual um pouco antes do casamento, e isso vai cada vez mais caminhando para o lugar em que nós estamos hoje. Veja, a Bíblia fala que isso não era nem para ser nomeado entre nós. Mas veja como a nossa sociedade está vivendo. A gente pode olhar para ela e enxergar pecados que talvez a maioria da sociedade conseguiria condenar completamente, como a pedofilia, como o estupro. Seriam coisas que provavelmente a maioria das pessoas, quase todas elas, iriam condenar. Mas se você for olhar, o que dá causa a esses pecados, o que dá causa a essas práticas, é a mesma coisa que dá causa a qualquer outro tipo de impureza sexual. Veja, é o desejo. É simplesmente uma pessoa querendo satisfazer o seu desejo sexual. Veja que isso começou quando a gente começa a enxergar a nossa vida como se nós fôssemos animais. Não é isso que o que a ciência fala? Que nós somos animais, só que a gente é um pouco melhor, um pouco superior aos outros animais, porque nós somos racionais, nós temos a capacidade de pensar. E aí a gente deixa de ser, então, na visão dos homens, a imagem e a semelhança de Deus, para sermos apenas animais, só que num grau um pouco mais evoluído. O que é que acontece? Como é que um animal vive? Um animal vive guiado pelos seus instintos. Deus colocou realmente nos instintos dos animais aquilo que eles precisam para que eles possam sobreviver. De fato, Deus fez isso. Mas com o ser humano, Deus ele deu uma capacidade maior para que a gente possa pensar, raciocinar e não simplesmente sermos escravos dos nossos desejos. Mas como nós nos reduzimos a animais, então, quando a gente sente vontade de fazer alguma coisa, a gente acha que aquilo ali é o certo. Porque já que a gente teve vontade de fazer, então a gente tem que fazer. Veja que é exatamente isso que o pedófilo vai falar também. Exatamente isso que o estuprador vai falar também. Veja, todo tipo de imoralidade, de desgraça a qual a nossa sociedade se encontra, ela está baseada no fato do homem querer satisfazer todos os seus desejos. Ou seja, nós queremos agir como se nós fôssemos Deus. Nós queremos agir como se nós pudéssemos determinar o que é certo, o que é errado. Essa é a raiz de todo o pecado. E se a gente for olhar o quanto que isso é destrutivo para a sociedade, mesmo que não fosse o fato de Deus estar ordenando na sua palavra, não deveremos fazer. Mas se a gente fosse realmente racional, se o homem no seu estado de pecado não tivesse realmente agindo como um animal, a gente ia perceber o quanto que isso é destrutivo para a sociedade. Quando eu trabalhava na justiça, eu trabalhava no bairro mais perigoso que tinha de Maceió, que na época Maceió era a cidade mais perigosa do mundo. Então eu trabalhava na cidade mais perigosa do mundo, no bairro mais perigoso do mundo. Eu trabalhava e todos os crimes que aconteciam lá naquele bairro específico, eles passavam pela minha mão. Acontece que eu fazia uma estatística, mais ou menos, já nunca cheguei a contar, mas basicamente metade das pessoas que cometiam crimes, elas não tinham um pai na certidão de nascimento. Não tinham um pai na certidão de nascimento. E aí, se a gente fosse aprofundar, a gente ia olhar que mesmo aquelas que têm o pai na certidão de nascimento, muitos pais não foram um pai presente, né? Registraram, mas não criaram. Outros criaram fisicamente, mas não estavam realmente presentes na vida dos seus filhos. Por que isso acontece? Qual é o resultado? Como foi que chegamos nesse resultado? De metade dos criminosos não terem o pai na certidão de nascimento. Como foi que a gente chegou nesse resultado do que as estatísticas recentes é que metade, mais ou menos, dos filhos que nascem hoje, eles nascem fora do casamento? Como é que a gente chega nessa estatística? Simplesmente o homem, ele quis dar vazão ao seu desejo e ele quis ter um relacionamento sexual sem compromisso nenhum. E então, quando nasce uma criança, essa criança ela é descartada, né? E os homens descartam as crianças faz tempo, e agora as mulheres elas querem o mesmo direito que os homens, de poderem também descartar os seus filhos. Veja, em vez da sociedade responder a essa loucura, vamos nos consertar, vamos nos corrigir. Não, aí a gente quer continuar fazendo o que a gente quer. A gente quer continuar tendo essa liberdade sexual que tem nos escravizado. E agora, então, vamos matar também as crianças, né? Já que os homens já abandonaram as crianças, então vamos também as mulheres poder abandonar e vamos matar, então, as crianças. Em vez da gente entender, irmãos, que a vida foi feita para funcionar, quando a gente vive ela do jeito que Deus quer que a gente viva. Veja que loucura. Simplesmente porque as pessoas elas querem colocar o seu desejo em primeiro lugar. Elas têm destruído a sua própria vida.
e a vida dos seus descendentes. O mundo está desse jeito que está, e uma das causas principais é justamente essa. Se a gente for olhar em decisões judiciais, sempre que o sexo ele é citado, essa tal dessa liberdade sexual ela é citada, é como se fosse realmente um Deus. É como se fosse um bem tão precioso que tem que ser protegido acima de qualquer outra coisa. Se você falar contra alguma prática sexual de alguma pessoa, você vai ser repreendido, você vai ser considerado até mesmo um criminoso. Sendo que, irmãos, nunca foi feito para ser assim. O sexo foi feito por Deus para ser uma coisa boa, mas não para ser endeusada, não para ser colocada acima de todas as coisas, ao ponto de que a gente está disposto a destruir a nossa própria sociedade por conta dos nossos desejos. Antigamente, para se fazer um divórcio, ainda peguei essa época, as pessoas tinham que ficar separadas e viver 3 anos, se eu não me engano, 2 ou 3 anos em separação de corpos, para que depois elas pudessem, então, entrar com o divórcio. Hoje, né, no tempo que eu trabalhava na justiça, já estava assim, a gente só bota lá, não, a gente não quer mais morar junto, não, a gente não está mais se dando bem, e coloca lá e entra. Hoje em dia não precisa nem mais entrar na justiça. Se não tiver criança pequena, você pode ir num cartório mesmo, e você vai lá e registra o divórcio. Veja como que a nossa sociedade ela está completamente destruída, esfacelada, e a gente não percebe. A gente não percebe que o problema está no nosso coração, de nós queremos fazer aquilo que nós desejamos. Quando, na verdade, a Bíblia fala não apenas para nós não praticarmos isso, mas nós nem falarmos disso, como é falado hoje. Se vocês pararem para pensar, a sexualidade ela é usada para quebrar o gelo. Se você for num programa humorístico ou qualquer coisa, não vai ter graça nenhuma, as pessoas praticamente não vão achar graça nenhuma se o sexo não for o centro ali, pelo menos metade das piadas. Quando você chega num ambiente e você quer se sentir mais confortável, você vai com alguma piada de cunho sexual para as pessoas que estão ali perto e todo mundo vai rir. É a forma mais fácil de você criar um relacionamento imediato ali com uma pessoa, é você falar alguma coisa sobre sexualidade com ela. É assim que as pessoas vivem hoje. É assim que a nossa sociedade vive hoje. Só que a Bíblia, ela é muito abrangente quando vai falar sobre esse assunto, porque ela diz impudicícia, toda sorte de impureza ou cobiça. A palavra impudicícia, irmãos, é a palavra que dá origem à palavra pornografia. Na verdade, é uma palavra que ela é usada para falar a respeito de vários tipos de pecados sexuais na Bíblia. Quando o apóstolo Paulo ele fala que impudicícia e impureza e cobiça, ele não está querendo dizer, olha, esse tipo aqui de moralidade não cometa, esse tipo de moralidade aqui não falem a respeito. Não, ele está falando das palavras que são mais abrangentes a respeito desse assunto, para dizer, eu não quero vocês envolvidos com absolutamente nada disso. Eu não quero vocês envolvidos com absolutamente nada disso. Ele diz, por quê? E ele fala no final do versículo, ele diz, como convém a santos. Veja, a palavra santo significa separado. A palavra santo significa algo diferente, muito diferente, não apenas um pouco diferente, mas muito diferente das coisas comuns. Deus ele é santo, nós lemos na liturgia, Deus ele é santo e ele diz para que nós sejamos santos como ele é santo. Então Deus nos chama para que eu e você a gente possa viver em santidade. A gente foi salvo para isso. A gente volta lá para o capítulo 1, ele vai dizer que Deus nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis. Ou seja, o objetivo do chamado de Deus foi para que nós fôssemos santos. Como então que eu e você, a gente vai viver como se não fôssemos. Nós vamos viver como se o nosso corpo nos dominasse, como se o nosso corpo fosse a representação de quem nós somos, de que quando as pessoas vão olhar para a gente, em vez de elas pensarem imagem e semelhança de Deus, elas vão pensar apenas num corpo. De forma nenhuma. Deus ele diz, o santo, uma pessoa que foi transformada por Deus, uma pessoa que o Senhor Jesus Cristo controla e governa o seu coração, ela vai viver completamente longe dessas coisas que podem escravizar. Veja, não está dizendo, não seja escravo disso, tenha pouco contato com isso. Não, ele diz, não é para nem sequer ser nomeado entre vocês. E ele continua então no versículo 4, como se ele pudesse acrescentar algo a isso, porque ele já falou aqui toda sorte de impureza, todo tipo de pecado sexual, a cobiça, ou seja, até mesmo o desejo. Mas no versículo 4 ele diz, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações
de graças. E aqui o apóstolo Paulo, então, usa outras palavras que, na verdade, na Bíblia, essa é a única vez que essas palavras são usadas, essa palavra aqui, chocarrice, e incontinência e conversação torpe, é a única vez que essa palavra é usada na Bíblia, mas que estão se referindo também a comportamentos de descontrole sexual. Veja, a incontinência é alguém que não consegue se controlar. A chocarrice está relacionada a gracejos, a piadas imorais. E conversações torpes, veja, é uma conversa apodrecida. Veja a forma que ele fala a respeito desse tipo de conversa. Ele diz que antes, ou seja, ao invés da gente ter esse tipo de conversa, ele diz, sabe o que é que deve estar em nossos lábios? Ele fala, ações de graças. Isso é muito importante. Sabe por quê? Porque sabe o que é que o apóstolo Paulo está nos ensinando com isso? Se a gente parar para pensar, não tem uma relação direta e necessária entre imoralidade sexual e ações de graças. O que é que tem a ver? O oposto de imoralidade sexual seria pureza sexual. Não seria ações de graças. Mas o apóstolo Paulo está dizendo com isso que a imoralidade sexual ela é um resultado da nossa insatisfação para com o nosso Deus. Que se eu e vocês, nós tivermos o coração realmente gratos para com Deus, se Deus ele estiver realmente satisfazendo os nossos corações, se Ele for a fonte da nossa satisfação, eu e vocês, nós não precisaremos nos alimentar de prazeres sexuais impuros, contrários à palavra de Deus, para que eu e você a gente possa se sentir feliz ou completo. Apareceu para mim um vídeo um tempo recente, pouco tempo atrás, um vídeo de uma mulher, ela falando justamente, ela é envergonhada, porque ela estava dizendo que só teve uns 3 ou 4 parceiros sexuais antes de casar. Ela envergonhada, né? E a outra com pena dela. Nossa, você não curtiu a sua vida. Você não curtiu a sua vida. Veja, irmãos, que perversão da verdade. O sexo, ele foi criado na Bíblia para representar uma entrega total, uma entrega completa de uma pessoa para com a outra pessoa, né? Uma união completa ali dos corpos, para representar a entrega que eu e você a gente tem para com Deus também. Mas do mesmo jeito que as pessoas hoje elas vivem se entregando a vários deuses, elas se entregam também a várias pessoas aqui nesse mundo. Só que perceba que não tem como. Você não pode se entregar completamente a várias e várias e várias e várias pessoas. A Bíblia fala: ninguém pode servir a dois senhores. Cada pessoa que a gente se entrega completamente, ela vai ficar com um pedaço de nós. E a gente vai levar um pedaço daquela pessoa também para o resto da nossa vida. Eu falo isso espiritualmente. Eu falo que Deus ele não criou a gente para que a gente possa se relacionar com várias e várias e várias e várias pessoas. Isso não mude o nosso coração. Isso não tenha consequências na nossa personalidade. Isso não tenha consequência na forma que a gente vive. E é por isso que, hoje em dia, os jovens que mais se entregam à imoralidade sexual são aqueles que estão mais suscetíveis a todo tipo de desgraça em sua vida, como depressão e até mesmo suicídio. Se a gente for parar para pensar, o índice de taxa de pessoas que mais se suicidam no mundo são justamente daquilo que o pessoal chama hoje de transgêneros, as pessoas que fazem mudança de sexo. É a maior taxa de suicídio. E aí, óbvio, o mundo vai querer colocar isso na nossa conta, né? Vai dizer que as pessoas são muito preconceituosas, somente os evangélicos, as igrejas, eles são muito preconceituosos, aí por isso que essas pessoas elas terminam se matando. Sendo que, veja, você foi capaz de fazer uma mutilação no seu próprio corpo. Você está destruindo a sua própria identidade. E aí, o preconceito é quem vai conseguir lhe matar. Veja, você fez a mudança, uma das mais radicais que uma pessoa consegue fazer nessa vida, fisicamente e humanamente falando. E aí o preconceito é que vai lhe matar. E é óbvio que eu não vou dizer que isso não pode influenciar, que realmente não está certo as pessoas irem lá e quererem destruir a vida de outra pessoa e falando e xingando e todo tipo de coisa. Pelo contrário, a ação deve ser muito amorosa. Mas não é isso que tem acabado com a vida dessas pessoas. É porque quando nós nos entregamos da forma mais profunda aos nossos próprios desejos, e a gente percebe que isso não está resolvendo o nosso problema, a gente pode chegar ao ponto de perder a esperança completamente.
e não vê mais razão e sentido na vida. Porque, veja, se eu já estou me entregando a todos os prazeres que eu quero, que eu imaginei que seriam aquilo que iam resolver o problema da minha vida, isso não está mudando nada em mim, eu não estou conseguindo me sentir melhor assim, então a pessoa pode acabar chegando no suicídio ou em algum outro tipo de desgraça também na vida. Veja, é a insatisfação que causa esse tipo de pecado. O apóstolo Paulo está dizendo, se você for uma pessoa que tem um coração, não é apenas nos lábios, mas se o seu coração é realmente agradecido a Deus, você não vai precisar viver dessa forma. Se você realmente conhece o seu Salvador, veja, eu e você, a gente não precisa viver pulando de romance em romance em romance. Nenhuma pessoa vai conseguir satisfazer a gente. Nem o próprio marido, nem a própria esposa, a gente não vai conseguir satisfazer um o coração do outro. A gente ficar buscando satisfação nas pessoas, a gente vai viver uma vida frustrado. O que a gente precisa reconhecer é que a gente tem um Deus, que Ele está disposto a nos perdoar, e que quando Ele nos salva, Ele é melhor do que infinita quantidade de maridos, de esposas. Ele é melhor do que 7 filhos. Ele é melhor do que absolutamente tudo. Ele satisfaz o nosso coração. Ele preenche a nossa alma. Eu e você, a gente vai ser plenamente satisfeito nele. Veja, não existe amor maior do que esse. Você não tem como se envolver num romance maior do que esse. Do que Jesus Cristo ter morrido na cruz para pagar pelos seus pecados. Ele se entregar a você completamente. Ele se entregou na cruz do Calvário. E você agora pode nele viver uma novidade de vida. Você não precisa ser escravo de nenhum pecado sexual. Você pode viver uma vida de gratidão a Deus. E então, após dizer que a causa do pecado é a insatisfação, ele vai então falar do resultado do pecado. Versículo 5. Ele diz: sabei, pois isso. Nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Veja, ele diz que esse tipo de pecado, assim como qualquer outro tipo de pecado, o resultado dele é o mesmo. Só que esse pecado é tão enganoso porque, aparentemente, ele está nos dando prazer. Aparentemente, ele está nos dando algo bom. E é por isso que o apóstolo Paulo fala de modo claro e direto. Ele diz, saiba, pois, disso. E ele vai falar no versículo 6, então, ninguém vos engane com palavras vãs. Não deixe ninguém enganar você, não. Isso não é liberdade sexual, isso é escravidão sexual. A liberdade para alguém que é pecador como eu e como você é a gente poder dizer não para o pecado. A gente só é verdadeiramente livre aqui nesse mundo, nessa vida, por sermos pecadores, quando a gente tem a capacidade, não é de dizer sim. Dizer sim é muito fácil, isso não é liberdade, você está seguindo o seu instinto, o seu desejo pecaminoso está no seu coração. Liberdade é você poder dizer não. É por você poder dizer, eu vou fazer do jeito que Deus quer que eu faça. Eu vou viver a minha vida não como os homens querem que eu viva, mas eu vou viver do jeito que Deus quer, do jeito que Deus quer que eu viva. Ele diz, porque de outra forma, esses pecados vão nos conduzir a fora da herança do reino de Cristo e de Deus. Ele diz, ninguém vai herdar o reino de Cristo e de Deus se viver na prática desses pecados, se não controla os seus desejos sexuais. Aqui ele usa até a palavra avarento, né, mas na verdade seria uma melhor tradução, talvez a gente usar a palavra cobiçoso, aquele que vive pelo seu desejo, pela cobiça, né, porque é o que a palavra avarento significa, né, alguém que está muito apegada, geralmente a gente usa ao dinheiro, né, mas aqui é num contexto sexual, ele está falando de alguém que está apegado ao seu desejo pecaminoso. É a mesma palavra que o apóstolo Paulo usou no capítulo passado para falar que os ímpios, eles com avidez, ou seja, com muita vontade, eles cometem todo tipo de pecado e de injustiça. Veja, não foi assim. Ele fala, não foi assim que vocês foram chamados para conhecer a Cristo. Não foi assim que vocês aprenderam a viver quando vocês viram que Cristo, ele não se entregou ao desejo de manter a sua vida. Veja, alguém pode falar que existe um instinto mais essencial para um ser humano do que ele estar apegado à sua própria vida. Existe um desejo maior do que esse, do que alguém querer continuar vivo, porque qualquer outro desejo que a gente vai poder sentir é uma consequência desse. Se eu não quero estar vivo, como é que eu vou sentir vontade de desejar as outras coisas? Mas esse desejo mais essencial, Jesus Cristo, ele renunciou para que ele pudesse nos salvar, para que ele pudesse morrer para pagar pelos nossos pecados. Veja, ele diz, ninguém engane vocês com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da
desobediência. Isso é tão importante para o apóstolo Paulo. E ele sabe como nossa mente, nosso coração está tão contaminado com esse pecado, que ele já tinha dito, saibam, pois, disso. E agora ele diz, não seja enganado por ninguém. Ele diz, ninguém vai herdar o reino de Cristo e de Deus. E aqui ele diz, por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Veja, parece algo inocente a gente querer viver simplesmente dando vazão aos nossos desejos sexuais. Mas, na verdade, isso é uma demonstração da rebeldia que a gente tem para com Deus. De que nós não queremos nos submeter a Ele, como nós vimos no Salmo 2. Nós não queremos viver do jeito de Deus. Nós queremos romper os laços, essa lei de Deus, esses mandamentos ridículos que querem me impedir de ser quem eu realmente sou. Quando, na verdade, os mandamentos de Deus, eles fazem com que eu e você, a gente possa ser quem a gente realmente é. Quem a gente realmente foi criado para ser. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e nós possamos abandonar as práticas, os pensamentos. Nós possamos nos afastar de todo tipo de pecado sexual, seja na prática, como dos nossos próprios olhos, nos afastarmos de tanta pornografia. A gente andar na rua hoje, praticamente a gente já está submetido a um nível altíssimo de pornografia em comparação a anos no passado. Mas que a gente possa aprender a recuperar a beleza desse mundo, a gente poder olharmos uns para os outros e a gente não olhar como um pedaço de carne, a gente olhar como pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus e que precisam ser libertas desse e de todo tipo de pecado. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.